Bom dia, irmãos, graça e paz. Então, como o pastor Newton disse, vamos falar sobre batismo infantil, também conhecido como pedobatismo, né? Outro nome para a mesma coisa. E nós, de fato, não temos na Bíblia um texto explícito que diz, batizem as crianças, né? Mas nós também não temos um texto que fala para as mulheres participarem da ceia. Por que as mulheres participam? Por causa de toda uma construção teológica e um conjunto de textos que nós chegamos à conclusão de que, assim como os homens, as mulheres devem participar da ceia. A mesma coisa acontece com o batismo infantil. Você tem toda uma teologia, uma construção de textos que nos leva a ter a certeza, a convicção de que as crianças devem ser batizadas, tá bom? Então é sobre isso que nós vamos falar. Vamos orar antes de nós passarmos ao conteúdo? Amado Deus, querido Pai, graças te damos pelo teu amor, o teu cuidado e por mais uma oportunidade de aprendermos com a tua palavra. Reconhecemos, ó Deus, a nossa pequenez e a nossa insuficiência, por isso colocamos a nossa vida diante de ti, suplicando o teu cuidado, o teu favor, a bênção do Senhor. Que o Senhor se revele a nós, que o teu Espírito fale ao nosso coração e que tudo seja para a glória e honra do teu nome, pois oramos em nome de Jesus, amém. Muito bem. Isso. Então, o que nós vamos ver hoje no conteúdo da nossa aula? As alianças e os descendentes. Então, nós vamos ver que o batismo infantil, ele é construído a partir da teologia do pacto. Nós entendemos a forma de nós vermos a palavra de Deus é através das alianças que Deus faz com o seu povo ao longo da história. É uma progressão da revelação. Deus vai se revelando, vai se manifestando ao homem, e na medida que ele se revela, se manifesta, vai fazendo alianças com o seu povo. E nós vamos ver como o povo e os seus descendentes estão incluídos nas alianças. Então vamos ver o batismo e a circuncisão, a relação das duas coisas. O batismo infantil no Novo Testamento. O batismo infantil nos pais da igreja, um breve relato, do testemunho dos pais da igreja, que são os discípulos dos apóstolos, ou os discípulos dos apóstolos, esses primeiros cristãos que viveram perto dos apóstolos e herdaram muito dos seus costumes, das suas práticas. Então, o que eles dizem sobre o batismo infantil também. E os benefícios do batismo infantil. Então é basicamente o conteúdo que nós queremos expor, tá bom? Nós não vamos falar sobre batismo de imersão e batismo de aspersão, isso daria uma aula só para isso, tá? Então o foco hoje é sobre o batismo infantil. As alianças e os descendentes. Então o primeiro texto que nós queremos mostrar é o de Gênesis 3,15, texto tão conhecido, mas tão fundamental para a nossa fé. Nós sempre temos a necessidade de nos voltarmos para esse texto, para vermos como ele de fato estabelece um fundamento sobre o qual nós construímos a teologia. Então Gênesis 3,15 diz assim: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, o contexto os irmãos sabem, mas apenas recapitulando aqui, houve a entrada do pecado no mundo, o evento da queda, onde o ser humano desobedece o seu Criador, o seu Senhor, e ali a morte passa a reinar não apenas sobre o homem, mas sobre toda a criação. E Deus diz isso, é Deus que está falando, aí no verso 15, ele se volta para falar com a serpente. Então ele diz, a serpente ali, o diabo: porém inimizade entre ti, serpente, e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este, isso é, o descendente da mulher, te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então houve uma inimizade entre duas descendências. A palavra descendência no texto do Antigo Testamento, no texto hebraico, a palavra significa semente.
A mesma palavra é usada para semente e para descendência. Por isso, às vezes, os irmãos vão ver eu falando a semente da mulher, a semente da serpente. É a mesma coisa, é a mesma palavra e ambas estão profundamente relacionadas, tá bom? Então, a nossa descendência é a nossa semente que nós lançamos. Então, essa ideia bíblica, de fato, sobre descendência, sobre os nossos descendentes, são sementes que nós espalhamos e que nós esperamos que cresçam e frutifiquem para a glória de Deus. Então, a importância, duas sementes, a semente da mulher, que é a semente do Senhor, que o Senhor preservou, e a semente da serpente que, a partir daí, ao longo de toda a história, entram em oposição, em conflito, a semente do diabo, da serpente e a semente da mulher. Continuando no texto, você chega então em Gênesis 4. Lembrando os irmãos, nós estamos falando sobre alianças. Então nós entendemos que Gênesis 3,15 é o estabelecimento do que nós chamamos do pacto da graça. Então Deus tinha dado no começo o pacto das obras. Deus falou que no dia em que eles comessem da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles morreriam. Então o homem não conseguiu ter vida por meio do primeiro pacto, ele caiu em pecado. Aí Deus, de forma muito graciosa, Ele estabelece um novo pacto, uma nova aliança com o homem, que nós chamamos do pacto da graça, cujo texto base é de fato Gênesis 3,15, que já tem a promessa de Jesus, aquele que feriria a cabeça da serpente. E esse texto, essa aliança inicial, a princípio muito embrionária, com pouco conteúdo, ela vai sendo desenvolvida, como nós falamos, ao longo da história e através das outras alianças que Deus vai estabelecendo com a sua semente prometida, com a sua descendência prometida, a descendência da mulher, que vai culminar na pessoa de Jesus, na nova aliança, tá? Aí em Gênesis 4, caminhando aqui, nós temos Caim e Abel. Caim mata o seu irmão, Deus coloca uma maldição sobre ele, e ali diz o texto: retirou-se Caim da presença do Senhor, e habitou na terra de Nod, ao oriente do Éden. Coabitou Caim com a sua mulher, ela concebeu e deu à luz a Enoque. Caim edificou uma cidade e lhe chamou Enoque, o nome do seu filho. Então aqui você já começa a ver a semente da serpente. Caim, que prefigura essa semente, ele mata o seu irmão, então se levantando contra a semente da mulher, então já fazendo efeito a inimizade entre as duas descendências. Ele sai da presença do Senhor, e não apenas a ideia aqui é presença de lugar, mas de fato vai para longe de Deus, então deixando claro a narrativa que ele pertence a essa semente maligna. Ele vai, funda uma cidade terrena, e coloca o nome do seu filho, mais uma vez dando a ideia do quê? De semente, de descendência. Coloca e estabelece ali o nome do seu filho. Em Gênesis 4:19, os descendentes aqui de Caim, aparece Lameque, que tomou para si 2 esposas. Então, como se não bastasse só o homicídio, agora você tem esse adultério, você tem as 2 esposas, fugindo totalmente do propósito do Senhor, de uma só carne. Em Gênesis 4:23, ainda esse Lameque diz às suas esposas: ouvi-me, vós mulheres de Lameque, escutai o que passo a dizer-vos. Matei um homem porque ele me feriu, e um rapaz porque me pisou. Então, seguindo os passos do seu pai, ele também comete homicídio. Então, expondo essa semente, essa perversão da semente da serpente. Do outro lado, a narrativa volta para Adão e Eva. Tornou Adão a coabitar com sua mulher, ela deu à luz a um filho, a quem pôs o nome de Sete, porque disse ela: Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel, que Caim matou. A Sete nasceu-lhe também um filho, ao qual pôs o nome de Enos.
Daí se começou a invocar o nome do Senhor. Então você vê o contraste. No texto anterior, ainda em Gênesis 4, retirou-se Caim da presença do Senhor. E ali no final desse trecho, a partir daí começou-se a invocar o nome do Senhor, claramente mostrando o contraste entre a semente da serpente e aqui a semente da mulher, tá bom? Então veja como Deus está sempre tratando com a nossa descendência, com a semente prometida. É isso que nós estamos querendo construir para formar a base do batismo infantil, tá bom? E da teologia da aliança. Em Gênesis 5, nós temos ali a genealogia, né? Às vezes nós temos dificuldades com genealogia, né? Para que serve genealogia? Então em Gênesis 5 nós vemos ali a genealogia de Adão até Noé. Basicamente o que é? É apontado no capítulo a genealogia da semente da mulher, enquanto a semente da serpente é deixada de lado. Então essa linhagem, essa descendência prometida e abençoada pelo Senhor é narrada ali. Algo que chama a atenção é que você vê, viveu fulano tantos anos, gerou descendentes, filhos e filhas, depois viveu mais tantos anos e morreu. Ele segue esse padrão, até que chega em quem? Em Enoque, né? Gênesis 5, 22, 24, andou Enoque com Deus, andou Enoque com Deus, né? Algo diferente, que destoa de todo o padrão do capítulo 5. E depois que gerou a Metusalém, viveu 300 anos, teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Andou Enoque com Deus e já não era porque Deus o tomou para si. Então ele foi de fato arrebatado pelo Senhor, porque andou com o Senhor. Então enfatizando essa semente da mulher, a fidelidade. Um claro contraste proposital das Escrituras. Então lembra do outro Enoque? Caim teve um filho que chamou Enoque. Caim fundou uma cidade e colocou na cidade o nome do seu filho. Enquanto o Enoque, da semente da serpente, filho de Caim, fundou uma cidade terrena, repleta de perversidades, o Enoque, da semente da mulher, andou com Deus, foi tomado da terra para residir com Deus na cidade celeste, né? Na cidade celestial. Então um claro contraste entre as duas sementes, uma que era segundo a terra, segundo os padrões mundanos, longe do Senhor, e outra semente cujo coração estava vinculado ao Senhor e que pertence à cidade celeste. Um claro contraste proposital das duas sementes. Um Enoque terreno e um Enoque celestial, as duas sementes. Gênesis 6, o que nós vemos lá? Um aumento exponencial da impiedade na terra. Então a narrativa aponta isso para introduzir a história de Noé, onde Deus vai varrer a humanidade e preservar o quem? Uma descendência, a semente prometida. Então Deus decide dar cabo de toda a humanidade, mas preserva Noé e a sua casa. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Novamente a expressão andava com Deus. Gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Mais uma ênfase na descendência. Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia de violência dos homens. Eis que os farei perecer juntamente com a terra. Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca, tu e teus filhos, e a tua mulher, e as mulheres dos teus filhos. Veja, Deus estabelece aliança com Noé e preserva quem também juntamente com ele? A sua descendência, os seus filhos. Vou estabelecer a minha aliança com você e a sua descendência será salva, entrará com você dentro da arca. Desde já o fundamento, né, da aliança com a pessoa e com a sua descendência, vinda lá de Adão e Eva, e revelada, destacada aqui novamente. Gênesis 9.
abençoou, aqui logo depois que acaba o dilúvio, eles saem da arca e ali Deus reafirma a aliança para Noé. Abençoou Deus a Noé e a seus filhos, Noé e os seus filhos, e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. A mesma ordem dada a Adão e Eva: espalhem a minha semente, onde está a minha imagem, por todo o mundo. Não é isso? Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, o abençoou, disse: sede fecundos, multiplicai-vos, governai a terra, dominai-a. Deus colocou a sua imagem no homem e disse para espalhar essa semente para toda a terra. A ideia de discípulos, os filhos sendo discípulos, que carregam a imagem do Criador, que devem ser espalhados para a terra. Isso é reafirmado a semente preservada, a semente prometida a Noé e a seus filhos, para eles serem uma bênção por toda a terra. Eu apertei isso. Disse também Deus a Noé e a seus filhos: eis que estabeleço a minha aliança convosco e com a vossa descendência. Mais uma ênfase: estabeleço aliança convosco, Noé e os seus filhos, e também com toda a sua descendência. Mais uma ênfase da aliança do indivíduo com os seus descendentes. Gênesis 12, o que nós temos aqui? O chamado de Abraão. Então, na sequência da narrativa: ora, disse o Senhor a Abraão: sai da sua terra, da sua parentela, da casa do teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, te engrandecerei o nome, sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Uma descendência, uma semente que abençoa as demais. Gênesis 17, ainda na história de Abraão, aqui estabelecendo o sinal da aliança. Então Deus faz aliança com Abraão, ele jura por si mesmo, separando os animais, e como uma tocha passando entre os animais, ele estabelece essa aliança incondicional com Abraão. Abraão participa da sua aliança, e em Gênesis 17 Deus então estabelece um sinal, um símbolo para a aliança que ele já havia feito com Abraão. Abraão creu em Deus, diz as Escrituras, isso foi lhe imputado para a justiça. Abraão era um crente no Senhor, era alguém salvo, e ele participava da aliança, e Deus agora dá um símbolo para essa aliança, estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência, a sua semente, no decurso das suas gerações. Aliança perpétua, aliança que não acaba, uma aliança sem fim, para ser o seu Deus e o Deus da sua descendência. Não é apenas com o indivíduo, nós temos visto esse princípio sendo repetido propositalmente nas Escrituras. Deus estabelece aliança com o indivíduo e com a sua descendência, para ser o seu Deus e o Deus da sua descendência, da semente daqueles que pertencem ao Senhor. É um plano que não acaba no indivíduo, mas cujo propósito é se estender para toda a sua semente. Esta é a minha aliança, que guardareis entre mim e vós e a tua descendência. Todo macho entre vós será circuncidado. Então aqui Deus dá o símbolo da aliança que Deus estabelece com Abraão e com a sua descendência. O símbolo aqui no caso seria a circuncisão, que era feita apenas nos homens, os cabeças do lar, o cabeça da genealogia e das sementes. Isso. Gênesis 17, circuncidareis a carne do vosso prepúcio, será isso por sinal de aliança entre mim e vós. O que tem 8 dias será circuncidado entre vós. Todo macho nas vossas gerações, tanto o escravo nascido em casa, como o comprado a qualquer estrangeiro, que não for da sua estirpe. Com efeito, será circuncidado o nascido em sua casa, e o comprado por seu dinheiro. A minha aliança estará na vossa carne, e será aliança
perpétua. O incircunciso que não for circuncidado na carne do prepúcio, essa vida será eliminada do meu povo, quebrou a minha aliança. Sabe quando a gente fala assim, é só água, né? É só um símbolo, o que importa é o coração. É verdade que o que importa é o coração, mas existem bênçãos especiais para aqueles cujo coração pertence ao Senhor e recebem o sinal da aliança. É uma ordenança do Senhor que começa com o Antigo Testamento, fornecendo para nós o fundamento, o princípio sobre o qual o Novo Testamento é estabelecido e procede também, desenvolvendo não apenas a aliança, começada em Gênesis 3,15, passada por Noé, Abraão, Davi e tudo mais, mas também desenvolve o sinal da aliança que carrega os princípios do sinal da antiga aliança, circuncisão e batismo, como nós vamos chegar lá. O texto mostra que a criança era circuncidada de 8 dias, como também aqueles que vinham de fora, adultos que vinham de fora eram circuncidados também. Aqueles que não forem da sua estirpe, o estrangeiro, aquele que viesse de fora e se convertesse ao Senhor, confessasse, professasse a fé em Yahvé, o único Deus verdadeiro, ele recebia então o sinal da aliança, como um símbolo da sua fé. E ele entrava então debaixo desse guarda-chuva da aliança, das bênçãos do Senhor sobre aqueles que pertencem a ele, junto com a sua semente. O texto mostra 2 tipos de circuncisão: a de crianças, 8 dias, nascidas dentro do povo, e a circuncisão de adultos, estrangeiros e aqueles que eram também comprados. Circuncisão de crianças, recebiam o sinal da aliança por causa da fé dos pais. A circuncisão dos adultos, recebiam o sinal da aliança por causa da sua própria fé. Então os adultos que não foram circuncidados na infância, esses adultos que chegavam já na sua idade adulta no povo de Israel, eles recebiam então o sinal da circuncisão. Aqueles que já haviam recebido na sua infância, não precisavam receber novamente, obviamente, tá bom? Então você vê no texto bíblico esses 2 tipos de circuncisão: a circuncisão de crianças que nasciam da semente já circuncidada, e você tinha a circuncisão daqueles que se convertiam já na idade adulta, já na idade que conseguia professar a fé por si mesmo. Então eles eram imediatamente circuncidados assim que se convertiam ao único e verdadeiro Senhor. Então essas 2 diferenças, essas 2 tipos de circuncisão são importantes. Olha só o que nós vemos já em Romanos 4,11, já entrando no Novo Testamento, não é? Falando de Abraão, e recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé que teve quando ainda circuncidado. Troca o mic. Mostra para nós que Abraão, a circuncisão que Abraão recebeu é chamada selo da justiça da fé. Então Abraão creu em Deus e ele recebeu um sinal na sua carne como símbolo da fé, da justiça que veio da sua fé em Deus, quando ainda era incircunciso, não é? Então ele foi circuncidado já velho, já adulto. Pode passar, por favor, travou aqui. Aí foi. A circuncisão de Abraão é chamada pelas Escrituras de selo da justiça da fé. Então Deus pede para que Abraão colocasse o sinal da sua fé sobre o seu filho, que ainda não tinha fé, a fim de que fosse o seu Deus e o Deus da sua descendência. Percebe a conexão aqui? A circuncisão de Abraão era o sinal da justiça que veio da sua fé. E Deus pede para que Abraão, no estabelecimento da circuncisão, colocasse o símbolo da sua fé sobre o seu filho que era incapaz de ter fé. Por quê? Para ser o seu Deus e o Deus da sua
descendência. É o que Deus diz, é o texto que nós vimos. Exatamente isso que diz a palavra do Senhor. Então você claramente estabelece aqui um paralelo entre a circuncisão e o batismo. A circuncisão, ela é então o símbolo da entrada da pessoa na antiga aliança, Antigo Testamento. Mais especificamente a aliança de Deus que fez com Abraão. Crianças são circuncidadas, depois a lei e tudo mais, né, que veio na sequência. O batismo é o símbolo, portanto, da entrada da pessoa na nova aliança, a qual Deus fez com o homem através da pessoa e obra de Jesus Cristo. Crianças são batizadas, a nova aliança. Então, todo o Antigo Testamento fornece para nós a base e princípios para o Novo Testamento. Nós não precisamos circuncidar mais os nossos filhos, porque a mudança de aliança, a mudança de sacerdócio, a mudança de lei e a mudança também do sinal da aliança. Então isso se alterou com a vinda de Jesus, através do sacerdócio de Jesus e da nova aliança. Mas essa nova aliança, ela é uma continuidade, né? A palavra nova, ela não significa inédita, de forma que ela é desconectada das antigas. A palavra nova tem a conotação de renovada, né? Assim como Jesus, quando ele diz, novo mandamento vos dou, né? Até mesmo na língua grega você tem duas palavras para novo. Você tem o novo no sentido de inédito, e você tem novo no sentido daquilo que está conectado, e que é nesse sentido uma atualização, uma renovação daquilo que era antigamente ou no passado. Assim a nova aliança, ela era uma renovação, ela é o ápice das alianças nesse sentido. E não uma aliança inédita, desconectada e sem relação com as demais que a precederam, tá? Então isso é muito importante de ser dito. Todo o Antigo Testamento forma a base do Novo Testamento. Os princípios que estão na lei de Deus, apesar da lei não estar mais sobre nós, né, como diz o Novo Testamento, os seus princípios e a justiça da lei permanece sobre nós, né, mostrando e moldando todo o nosso padrão de vida, porque esses princípios são eternos, porque ele vem de Deus e do seu caráter. Assim também o próprio sinal da aliança com os princípios que ele carrega, a circuncisão então para o batismo. O texto bíblico enfatiza que Deus deseja você e a sua descendência como seu povo, a família toda, que é um projeto de Deus, é um pacto com você e com a sua descendência. Se na antiga aliança o sinal de entrada da criança era a circuncisão, logo na nova aliança o sinal de entrada da criança é o batismo. Então essa relação. Portanto, nova aliança, novo sinal de entrada da aliança, aquilo que nós explicamos. Se diante da palavra de Deus as crianças sempre foram participantes da aliança e receberam por isso o sinal, por que deveríamos fazer o contrário? Meus irmãos, todos esses textos, essa caminhada, e ainda nós poderíamos colocar mais textos. Você vê mais para frente, né, depois de Abraão, Moisés, a aliança deuteronômica, você tem a aliança davídica. Davi quer construir uma casa para o Senhor, e o Senhor diz, não, eu vou estabelecer a sua casa. A sua descendência sempre estará diante de mim. Você vai ter uma dinastia perpétua, abençoarei a sua casa, os seus descendentes. Mais uma vez a aliança davídica, falando de Davi e da sua casa, que seriam estabelecidas para sempre diante de Deus. A gente foi até Abraão por causa do nosso tempo, mas cada uma das alianças que estão conectadas dentro desse guarda-chuva maior, o pacto da graça, cada uma dessas alianças que estão debaixo dele, culminando na nova aliança, é o indivíduo e a sua semente, o indivíduo e a sua descendência, esse pacto, tá? Então isso é muito claro nas Escrituras, nós vimos aqui nesse texto. Então, se desde sempre o indivíduo
foi abençoado por Deus, junto com seus descendentes, e os seus descendentes recebiam o símbolo da aliança, mostrando que a bênção de Deus estava sobre eles, por serem posteridade bendita do Senhor, porque nós vamos privar os nossos filhos de terem o sinal da aliança sobre eles. Se nunca foi assim, essa ruptura não existe na palavra de Deus. É todo o fundamento que é construído, que fornece a base para nós entendermos corretamente como administrar o sinal da nova aliança. Então, como nós falamos, no Novo Testamento você não tem explicitamente a ordem: batizem as crianças. Porém, não há também na Bíblia mulheres participando da ceia do Senhor. Todavia entendemos pelo contexto que elas devem participar também por toda a construção teológica, assim como nós fizemos para o batismo. Outras 4 fortes razões para o pedobatismo, o batismo infantil, são: uma delas nós já falamos, a relação da circuncisão com o batismo, que Paulo faz na Epístola aos Colossenses. Daqui a pouco eu vou mostrar esse texto, tá? É outro texto. O Novo Testamento registra o batismo de 3 famílias inteiras. Então nós temos ali a família de Lídia. Quando Paulo e sua equipe chegam em Filipos, ele desce ao rio onde havia algumas mulheres, a Bíblia fala, tementes a Deus, mas que ainda não criam em Jesus. Tinham um certo temor de Deus, mas não professavam a Jesus. Lídia se converte e a sua casa é batizada juntamente com ela. A casa é batizada. A família do carcereiro, ainda em Filipos, Paulo vai para a prisão, houve todo o mover de Deus, e o carcereiro se converte junto com os seus, a sua família toda é batizada. Paulo fala, se lembrando, quando escreve aos Coríntios, que ele batizou a casa de Estéfanas, a casa. Será que nessas famílias não haviam crianças? Então esse é outro texto que coopera para o nosso entendimento. As famílias eram batizadas. Inclusive, quando ele fala para o carcereiro, ele diz: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Ele, como homem na família, levando a palavra para os seus. Em Romanos 4:11, aquele texto que nós vimos, do sinal da aliança em Abraão, da justiça da sua fé, a circuncisão é chamada de selo da justiça da fé. Se Deus pede para aplicar o selo da justiça da fé em crianças de 8 dias, que não podem crer ainda, por que não batizar os nossos filhos? Jesus disse que das crianças é o reino dos céus. Então deixa eu colocar aqui o texto. Jesus, porém, disse: deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Nesse mesmo contexto, em Marcos, ele pega uma criança no colo para dizer essas palavras que estão relacionadas, mostrando que Jesus se referia de fato aos pequenininhos, Em Colossenses 2, que é aquele texto que nós nos referimos, diz assim: nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, sendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados, mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Então aqui Paulo, se referindo ao batismo de adultos, ele faz claramente uma relação. Assim como no Antigo Testamento a circuncisão era dada, mas era dada para mostrar uma realidade interna, assim essa realidade interna foi o sinal para essa realidade interna foi substituída no novo pelo batismo. Aqui o contexto é que muitos estavam obrigando os seus discípulos a se circuncidarem como necessidade para a salvação. Esse é o contexto de Colossenses e das igrejas aqui relacionadas. E Paulo vai falar: não, quem creu em Cristo, ele foi circuncidado no seu coração, e o batismo vem para mostrar essa realidade. Então ele faz uma conexão. A importância desse texto é que ele faz uma conexão dos dois símbolos, mostrando como um veio para substituir o outro, e como eles expressam coisas semelhantes. Circuncisão do coração, Deus fala isso no Antigo Testamento: circuncidai, pois, o vosso coração, e não mais endureçais a vossa cerviz.
Várias vezes ele diz isso ao povo, falando assim, não é apenas a circuncisão da carne, o coração precisa estar do Senhor. Então mostrando como a realidade interna tem que estar vinculada com o símbolo, né? Então a mesma coisa ele faz conectando os dois sinais em Colossenses 2. Agora brevemente os relatos dos pais da igreja. É claro que a palavra deles não é tão importante quanto a palavra de Deus que nós vimos até agora, mas é muito relevante também nós vermos o relato que está registrado na história desses homens que viveram tão perto dos apóstolos e herdaram muitos dos seus costumes, né, que não são tão claros na palavra do Senhor, como o batismo, né, de forma explícita, como nós falamos, mas que foi legado a eles. Então, Orígenes, grande teólogo e escritor cristão, nasceu no ano de 185 e escreveu em 3 dos seus livros. Portanto, as crianças são também batizadas. As crianças também eram batizadas segundo o costume da igreja. E a igreja recebeu dos apóstolos a tradição de se batizar crianças. Hipólito e Tertuliano também diziam a mesma coisa. Irineu de Leão, nascido em 97, Irineu foi um discípulo de Policarpo. Policarpo, ele foi discípulo direto do apóstolo João, né? Então, apóstolo João, Policarpo, e Policarpo discipulou Irineu. Então, é a segunda geração aí, né, que foi convertido ao apóstolo João. Diz, a igreja aprendeu dos apóstolos a ministrar o batismo a crianças. Agostinho de Hipona, né, tão conhecido, diz, desde a antiguidade a igreja tem observado o batismo infantil. Jerônimo dizia, o batismo era ministrado às crianças conforme a prática da igreja. Tanto Ambrósio como Crisóstomo nos dizem que o batismo infantil pode ser traçado até os tempos apostólicos. Então, um pouco do testemunho de homens que viveram muito próximo aos apóstolos, até Irineu, né, que foi a segunda geração de discípulos depois de João, mostrando como de fato essa era uma prática apostólica. Cuidado, o batismo não salva ninguém, nem a criança, nem o adulto. Então nós não estamos colocando a nossa esperança no ritual, no símbolo, no sacramento. Não é o batismo, não é a água que tem poder salvífico, mas o que ela representa, a aliança de Deus estabelecida por meio da semente prometida, por meio de Jesus. É Cristo quem salva, é Cristo que salvou o Pai, e é Cristo e é o Pai que está conduzindo o seu Filho a crer no Senhor Jesus, a herdar nesse sentido a sua fé. Então é nesse sentido. Então o batismo não é salvação, o símbolo não salva. Quem for batizado na infância, quando adulto, terá que crer em Cristo para ser salvo. Mas o que muda na vida da criança? Ela nem sabe o que está acontecendo, então pode ser algum questionamento que fazem, né? Puxa, se ele é batizado pela fé dos pais, qual o benefício para ele se ele nem sabe o que está acontecendo, nem vai lembrar, né, que ele foi batizado? Meus irmãos, nós escolhemos o melhor para os nossos filhos. Nós falamos isso normalmente quando a gente vai batizar crianças. Você escolhe uma boa roupa, você escolhe, compra aquilo que tem de melhor para ele, você faz planos da melhor forma possível para o seu filho. Como nós não daríamos a eles o melhor dessa vida, que é a fé no Senhor, que é criá-lo nos caminhos do Senhor, que é obedecer a Deus e apontar o caminho para que os nossos filhos façam o mesmo. Por isso, o batismo infantil tem a ver com o desejo dos pais de consagrarem os seus filhos e de afirmar o que a Bíblia afirma, que Deus quer ser o seu Deus e o Deus da sua descendência. Por isso, os pais que sabem disso, que Deus quer ser o seu Deus e o Deus da sua descendência, trazem os seus filhos para apresentá-los e batizá-los ao Senhor, colocando neles o sinal que representa a sua própria fé, na esperança e no compromisso de que eles, pela ajuda do Senhor, caminharão com o seu filho, apontarão o caminho para o seu filho, para que no futuro ele mesmo professe a mesma fé dos pais, cujo selo foi colocado sobre ele na sua infância. Então essa é a ideia
tanto da circuncisão, como do batismo que veio posteriormente a ele, carregando os seus princípios e os seus fundamentos teológicos. No Antigo Testamento, a criança que não era circuncidada era excluída do pacto, não pertencia ao Senhor, era privada de bênçãos daqueles que estavam debaixo do guarda-chuva das bênçãos da aliança. Uma bênção que vem sobre o indivíduo e sobre a sua casa, que se torna participante da aliança. Não batizar os filhos é privá-los de bênçãos espirituais. É como um pai que não reconhece os seus filhos e não deixa herança para eles. Então nós estamos privando os nossos filhos daquilo que é de melhor dessa vida. Alguns pais falam que religião é algo muito pessoal e que deve deixar os filhos decidirem por si mesmos. Sobre isso nós já falamos. Se nós decidimos as pequenas coisas para os nossos filhos, quanto mais desde pequenos nós vamos instruir eles sobre aquilo que tem de melhor, que é o relacionamento com o Senhor. Algo claro na palavra de Deus é que as escolhas dos pais abençoam ou amaldiçoam seus filhos. Elas têm total consequência na vida deles. Então nós temos, por exemplo, a história de Acã, aquele que tomou das coisas que eram consagradas ao Senhor em Jericó, e Deus aponta que ele havia desobedecido, e ele e toda a sua família é sugado, ele é destruído pelo Senhor. Então mostrando como o pecado do pai conduz a família também ao erro, e de certa forma amaldiçoa a sua própria casa. Então as nossas consequências, as nossas atitudes e decisões como pais têm total influência e consequência na vida dos nossos filhos, tanto para aproximá-los do Senhor, quanto para distanciá-los do caminho do Senhor. 1 Coríntios 7,14, que é um texto também que nós usamos muito no contexto de batismo infantil, mostra também essa realidade. Quando Paulo está falando sobre um homem que é casado, um homem crente que é casado com uma mulher incrédula ou vice-versa, naquela época muitos estavam se convertendo, já eram casados, e Paulo fala sobre essa realidade, porque o marido incrédulo é santificado no convívio com a esposa, e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. De outra sorte, os vossos filhos seriam impuros, porém agora são santos. Observe o que o texto está dizendo. Ele não está dizendo que o marido crente ele vai salvar a sua esposa, que o fato de Deus ter salvado o marido é que a esposa vai estar salva. Não, a salvação ela é algo pessoal. Mas ele mostra como a influência de alguém santo dentro do seu lar santifica os seus. A palavra santifica aqui é a ideia de abençoar, de estender as bênçãos que ele mesmo tem provado da parte de Deus para os seus. Então a mulher crente, ela santifica o seu marido. Os seus filhos, que tem um dos seus pais pelo menos crentes, são santificados, são abençoados pela presença de um crente no lar. Eles devem então levar sobre si o sinal da aliança, como símbolo dessa bênção que transborda a semente prometida para a sua descendência, tá bom? Aqui pode levantar a discussão sobre salvação de crianças, Esse assunto também polêmico, grande, eu não vou me deter sobre isso, apenas dizer para os irmãos que há duas posições majoritárias dentro da fé reformada. A ideia de que Deus tem crianças, quando uma criança morre, antes da idade da razão, antes de antes de ter condições, de entender e professar a sua fé. Quando Deus leva uma criança antes da idade da razão, para onde ela vai? Então nós temos duas linhas principais. Uma que diz que todas as crianças que morrem antes da idade da razão são eleitas por causa de diversos textos, inclusive aquele que Jesus fala dos pequeninos é o reino dos céus, e também aqueles que acreditam que Deus tem os seus eleitos dentro das crianças que Ele chama antes da idade da razão, mas entendimento geral que Deus salva os pequeninos
que morrem antes de ter a condição, de crer e de professar a sua fé. Então, o símbolo da aliança que nós colocamos nos nossos filhos, reiterando aqui, não é para salvá-los, a esperança não está no símbolo, mas está em Jesus, cujo caminho nós vamos apontar para os nossos filhos e cujo batismo é uma consagração dos nossos filhos ao Senhor. Eles se tornam participantes de bênçãos que Deus derrama sobre o pai, sobre a mãe, crentes, e é estendida a eles como participantes desse pacto, que não é apenas do indivíduo, mas da descendência, como nós vimos. Então, só explicando as duas coisas para que elas não se confundam. Batizar os seus filhos é também um compromisso público dos pais em ensinar a criança no caminho que deve andar e assim legar a ela a sua fé. Então os irmãos, talvez a maioria daqui que já testemunharam um batismo infantil acontecendo, por exemplo, na nossa igreja, vai ver que sempre antes de ministrar o sinal na criança, o que acontece? Os pais professam, reafirmam a sua fé. Por quê? Porque a partir da fé de um dos pais ou de ambos, que o sinal será ministrado sobre a criança. Então os pais precisam professar novamente a fé, testemunhando à igreja que creem no Senhor, que tem um compromisso com o Salvador, e também, depois de professar a sua fé, eles assumem um compromisso também em formas de perguntas que lhes são feitas. Você promete orar sempre com o seu filho? Sim. Você promete trazê-lo à igreja para que ele aprenda a cultuar ao Senhor, amar o povo de Deus, o povo da aliança? Você promete isso? Sim. Você promete ler as escrituras com o seu filho, ensiná-lo nos caminhos do Senhor? Sim. Você promete ensinar o seu filho a ler ou colocar ele numa escola para que ele aprenda a ler e depois possa por si mesmo entender o Evangelho e ter um relacionamento pessoal com o Senhor? Sim. Então os pais fazem um compromisso aqui. Os pais estão fazendo votos diante de Deus e da comunidade. Estão afirmando a palavra, estão dando a palavra para nós. Nós não vamos cessar de ensinar esse filho nos caminhos do Senhor. Nós vamos orar com ele, nós vamos ler a palavra, nós vamos ser assíduos na igreja, trazê-lo aqui. Ele vai ser uma bênção. No que depender de nós, ele vai amar ao Senhor como nós amamos, e estamos aqui professando que cremos em Jesus, amamos o Senhor, e no que for possível para nós, eles também vão amar a Jesus. Em outras palavras, é isso que os pais fazem quando vêm aqui. O que causa tristeza ao nosso coração como pastor é ver depois os pais mentindo, descumprindo a sua palavra, sendo levianos para o voto que fez diante de Deus e da igreja. A água não é mágica, não é a água que salva, mas é o compromisso estabelecido. A água é só sinal. O que vai abençoar essa vida é o comprometimento. É você cumprir os votos que você fez diante de Deus, com a ajuda de Deus, para abençoar o seu filho, para cumprir aquilo de 1 Coríntios 7,14, de você santificar os seus filhos. Como eles são santos? Não é a sua presença do lado que vai ficar santificando assim por osmose, é você investindo na vida ativamente do seu filho, orando, lendo as escrituras, caminhando, discipulando, trazendo à igreja. Dá trabalho. Nós somos sustentados, meus irmãos, pela graça de Deus, a nossa esperança ao Senhor. Se você não deseja isso para os seus filhos, reveja a sua fé. Você procura tantas coisas para o seu filho, se esforça tanto, mas não em igual medida para vê-los amar ao Senhor. Tem alguma coisa errada, seríssima com você, meu irmão. Repense o que você está fazendo. Os pais que negligenciarem sua responsabilidade, descumprirem seus votos feitos diante da igreja e diante de Deus, estarão sujeitos à disciplina eclesiástica. Então, se você veio à frente batizar os seus filhos, consagrá-los ao Senhor, você prometeu, você fez um voto de que traria ele à igreja, de que leria a palavra, oraria com ele, e você não faz isso, você pode ser disciplinado, porque você está mentindo, você está voltando atrás da sua palavra.
Isso para o seu bem, tá? Para que o seu filho seja abençoado. No texto de Deuteronômio, capítulo 6, nós vemos claramente essa realidade. Qual era a postura de vida que Deus cobrava dos pais que pertenciam ao seu povo e que, portanto, circuncidavam seus filhos. O que passava na cabeça desses pais? Deus pediu para os pais circuncidarem os filhos. Acabou aí? Como que era o relacionamento dos pais com os filhos circuncidados? Como se dava no dia a dia? Como que funcionava isso? Antigo Testamento é o parâmetro para nós, né, do Novo Testamento. Então veja como funcionava. Deuteronômio 6 vai mostrar para nós. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a sua força. Então isso, os pais confessavam isso. Os pais vêm aqui na frente e confessam isso. Cremos no Senhor, cremos, sim, cremos. O amor dos pais ao Senhor, amar a Deus sobre tudo, é o resumo da fé. Não é isso que Jesus disse? Qual o principal dos mandamentos? Amar a Deus todo o seu coração. Ele cita Deuteronômio 6. É isso que é o fundamento, é o mais importante da vida cristã, que resume a vida cristã. Mas ele diz, o segundo, semelhante a esse, é amarás o teu próximo, como a ti mesmo. Com a mesma intensidade, com o mesmo desejo que você busca colocar Deus em primeiro lugar na sua vida, que é o maior amor próprio que alguém pode ter por si mesmo, você vai buscar isso na vida do outro. E qual que é o outro mais próximo? Os filhos, a esposa, a casa. Então qual é o símbolo maior de vida cristã? Amar a Deus e buscar isso para os seus, do seu lar, e assim da igreja e assim para o mundo. Mas dentro da sua casa. Paulo fala, aquele que não cuida dos seus, especialmente da sua própria casa, tem negado a fé e é pior que o incrédulo. É muito sério isso, meus irmãos. Nós não estamos brincando. Nós temos uma família, e não é nossa, é do Senhor, rebanho de Deus. Então depois de professar o amor a Deus, o que diz a palavra do Senhor? Essas palavras que hoje te ordeno, estarão no teu coração, tu as inculcarás aos teus filhos, delas falarás, assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar-te, também as atarás como sinal na tua mão, te serão por frontal entre os olhos, e os escreverás nos umbrais da sua casa e nas tuas portas. Simplesmente o amor de Deus era vivido, era falado, era professado, era estampado em todo lugar. Era um estilo de vida integral, amando a Deus, falando de Deus, a boca fala do que está cheio o coração, falando de Deus, escrevendo de Deus, pintando de Deus, mostrando como cuidava de animais para a glória de Deus, mostrando como comia para a glória de Deus, mostrando como cuidava da esposa para a glória de Deus, trabalhando para a glória de Deus, trazendo os seus filhos, mostrando as árvores, os animais, e como tudo aponta para a glória de Deus, e como tudo deve se voltar para o Senhor. Os pais ensinavam seus filhos não só sobre a fé, sobre a vida, educava-os, ensinando tudo voltado para o Criador, mostrando como o amor a Deus rege a nossa vida, e que se eles não amarem ao Senhor, eles estarão perdidos. Então é assim que vivia o pai que circuncidava o seu filho, ele pastoreava o seu filho, ensinava tudo sobre a sua vida, nas lentes de amar a Deus sobre todas as coisas. Não era só ir à igreja, não é só isso. É um discipulado todo, é ensinar todas as coisas voltadas para o Senhor. Salmo 78 mostra essa realidade. Povo meu, escute o meu ensino, incline os ouvidos para que o que eu tenho a dizer. Em parábolas abrirei a minha boca, proferirei enigmas passados. O que ouvimos e aprendemos, o que nossos pais nos contaram, não os esconderemos dos nossos filhos. Contaremos à próxima geração os louváveis feitos do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. Ele decretou estatutos para Jacó, em Israel estabeleceu a lei, e ordenou aos nossos antepassados que ensinassem aos seus filhos, de modo que a geração seguinte a conhecesse, e também os filhos que ainda nasceriam, e eles por sua vez contassem aos seus próprios filhos. Então eles porão a confiança em Deus, não esquecerão os seus feitos e obedecerão aos seus mandamentos.
Como eles vão obedecer? Os filhos dos filhos dos filhos, quando nós ensinarmos para eles o caminho do Senhor. Nós não vamos ocultar aquilo que Deus fez, vamos falar das maravilhas, vamos adorar. Somente adoradores geram adoradores, levam adoradores ao Senhor. Nós amamos ao Senhor, proferimos os seus louvores, as suas maravilhas, a fim de proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós mostramos para os nossos filhos o nosso encantamento com o Senhor, que Deus é tudo na nossa vida. Eles vão aprender a temer ao Senhor baseado no nosso temor, no nosso compromisso. Por isso a circuncisão, o batismo é isso, é a consagração dos filhos ao Senhor, é você testificando: Deus é o meu Deus e Deus da minha semente, Deus da minha descendência, e eu vou viver de acordo com o símbolo estabelecido. Portanto, viver de acordo com o símbolo do batismo infantil é esse estilo de vida que nós vemos nas páginas do Antigo Testamento, discipulando integralmente o seu filho, sob a ótica de amar a Deus sobre todas as coisas, e mostrando como isso é refletido numa vida de amor ao próximo e de comprometimento com aquilo que Deus fez para a glória dele e para o bem dos outros também. Mandato espiritual, mandato social e mandato cultural, para quem conhece o que é, né? É assunto para outro dia, mas essa relação. Apenas filhos de pais crentes podem ser batizados, mesmo que somente um dos pais forem crentes. Então, o símbolo só faz sentido se ou a mãe ou o pai forem crentes. Então, pais crentes, quando um pelo menos é crente, trazem os seus filhos para serem batizados. Atos 2,39, pois para vós outros é a promessa, para os vossos filhos, para todos os que ainda estão longe. Falando da nova aliança, Pedro falando, para vós e para os seus filhos é a promessa. Batizar os filhos, portanto, significa consagrá-los ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor.